a gente tem os dados epidemiológicos que mulheres a partir de 50 anos têm um risco aumentado de câncer de mama. E por isso, a recomendação que a gente tem hoje, em 2024, do Ministério da Saúde, é de realização de mamografia para mulheres a partir dos 50 anos. Neste ano, saiu uma nova recomendação mundial de um jornal de grande impacto norte-americano que trouxe uma baixa dessa recomendação para mulheres a partir dos 40 anos. Essa recomendação internacional ainda não alterou a nossa recomendação nacional, mas a gente já começa a prever essa alteração. Provavelmente para o ano que vem ou para os próximos anos, em breve, o Ministério da Saúde também deve reduzir essa faixa etária. Porque a gente tem visto que, apesar dessa epidemiologia de maior impacto em mulheres a partir dos 50 anos, que isso tem reduzido e a gente tem visto um aumento maior de número de casos em mulheres já entre 40 e 50 anos, né? Sejam bem-vindas a mais um episódio do quadro de Mulher para Mulher, o podcast pensado e criado para vocês, mulheres que nos ouvem e nos assistem. Eu sou a Iris, sou psicóloga e host deste programa. Chegamos hoje ao fim de mais um tema da nossa campanha Outubro Rosa. E para discutir sobre esse tema, eu trouxe hoje nossas convidadas, doutora Isadora Dias, médica oncologista que atua no Hospital Nossa Senhora das Dores, e Miriam, professora, mãe, esposa, que vai trazer pra gente uma experiência e vivência do câncer de mama. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje. É uma honra tê-las aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite também. Muito obrigada. Falar desse tema é de extrema importância. A gente, no nosso primeiro episódio, nós falamos que o Outubro Rosa, ele é como um lembrete para as mulheres, né? É tempo delas olharem para si, se tocarem, se dar mais atenção, mais cuidado. Então, a gente usou ali como um tema lembrete. Doutora Isa, o que você traz para a gente da sua experiência atuando no câncer? Quais as orientações que você dá hoje da importância dessa campanha? Qual que é a sua visão sobre a campanha? Você que está ali na área, lidando todos os dias, como é para você? Então, a campanha do Outubro Rosa é uma campanha de muito impacto social, né? Que é justamente essa ideia de um lembrete, de todo ano lembrar para aquelas mulheres que ainda não fizeram a mamografia até setembro, que em outubro é a hora de marcar para fazer, né? E é justamente por isso que essa campanha tem esse impacto tão forte. A gente tem os dados epidemiológicos que mulheres a partir de 50 anos têm um risco aumentado de câncer de mama. E por isso, a recomendação que a gente tem hoje, em 2024, do Ministério da Saúde, é de realização de mamografia para mulheres a partir dos 50 anos. Neste ano, saiu uma nova recomendação mundial de um jornal de grande impacto norte-americano que trouxe uma baixa dessa recomendação para mulheres a partir dos 40 anos. Essa recomendação internacional ainda não alterou a nossa recomendação nacional, mas a gente já começa a prever essa alteração. Provavelmente para o ano que vem ou para os próximos anos, em breve, o Ministério da Saúde também deve reduzir essa faixa etária. Porque a gente tem visto que, apesar dessa epidemiologia de maior impacto em mulheres a partir dos 50 anos, que isso tem reduzido e a gente tem visto um aumento maior de número de casos em mulheres já entre 40 e 50 anos, né? Antes dos 50 anos, a gente não tem esse impacto tão grande populacional. Mas isso não quer dizer que as mulheres não precisem ficar atentas às suas mamas porque têm menos de 40 anos. Entendi. Né? Como essa informação que você trouxe, que eu não sabia e achei extrema importância, porque de estar reduzindo, hoje as campanhas estão sendo feitas com essa informação mais internas, por exemplo, as campanhas nos PSFs, em hospitais, podem estar levando essa sugestão, ou é algo que foi discutido com o Ministério da Saúde e ainda vai ser regularizado e divulgado com mais... Provavelmente, a diretriz do Ministério da Saúde deve atualizar para o ano que vem a expectativa nossa enquanto profissionais, né? Por conta desse estudo recente que teve. Mas ainda hoje, como a gente ainda está na vigência da última diretriz, ainda é a partir dos 50 anos. Então,
nas UBSs, nos postos de saúde, as mulheres vão fazer a mamografia a partir dos 40. Mas isso não quer dizer que elas não terão sua atenção individualizada. E caso tenham alguma necessidade especial, o médico vai avaliar a indicação e vai solicitar. Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala de exames de rastreio, né, que são feitos para a população em geral, para quem não tem sintoma, para quem não está sentindo nada, que é justamente para fazer antes de sentir, esses exames eles não precisam de solicitação médica. Então, a mulher com mais de 50 anos, ela vai chegar no postinho, ela não precisa marcar uma consulta e ela vai ter a sua mamografia agendada. Direto com a agente de saúde, Direto com né? o agente de saúde, sem precisar passar por consulta, a não ser que ela tenha uma demanda que precise de consulta médica. E aí, isso a partir dos 50, que é o que recomenda o Ministério da Saúde, que é a recomendação que ainda está vigente. Que ótimo. Entre 40 e 50, se a mulher tiver essa demanda, essa necessidade, aí ela passa pela consulta médica com o médico do posto, e esse médico vai avaliar e vai solicitar. E aí a mamografia vai ser feita. Entendi. Então, o que a gente tem visto é já uma mudança de conduta de muitos profissionais, a partir desse novo dado que saiu recente, de já solicitar. Apesar das mulheres entre 40 e 50 não conseguirem fazer em demanda espontânea, mas elas já conseguem passar por uma avaliação médica e ter essa mamografia também solicitada. E os cuidados preventivos que já iniciam dentro das UBSs, dos postos de saúde, seria os cuidados antes dos 50 ali, acredito que dos 20 em diante, né, ou em referência à particularidade de cada um, seria o preventivo, as vacinas, né, do HPV. Exatamente. Esses seriam os cuidados básicos que a gente vai mantendo Muito jovem. E desde jovem. É importante lembrar que todas nós estamos suscetíveis, Sim. né? E o que a gente puder prevenir, melhor. Então, a mamografia a partir dos 50 ou 40 em algumas situações, mas todas as mulheres têm que conhecer suas mamas e perceberem alterações, para caso essas alterações sejam identificadas, procurar o atendimento médico. E não só usando o Outubro Rosa para falar de saúde da mulher de uma forma geral, que foi o que tu trouxe, o preventivo, né? O preventivo é o exame de rastreio, identificação precoce, prevenção para o câncer de colo uterino. E está recomendado para mulheres a partir dos 25 anos ou antes, quando iniciarem vida sexualmente ativa, né? E mais importante, tão importante quanto, não vou dizer mais importante, né? Quanto o preventivo, é a vacina contra o HPV. A vacinação, ela serve como uma profilaxia primária, evitar que aquela pessoa vacinada, imunizada, tenha contato com o causador da doença. Então, o HPV, ele é responsável por 98% dos casos de câncer de colo uterino. Então, quando a gente consegue vacinar nossas meninas, por isso que a vacinação contra o HPV, o programa pelo Ministério da Saúde, recomenda até os 14 anos. Ninguém está estimulando as meninas a iniciarem vida sexual ao se vacinarem. Pelo contrário, o que a gente espera é que quando elas iniciarem a vida sexual, algumas aos 15, outras aos 20, mas se elas iniciarem vida sexual aos 30, mas desde os 14 elas vão estar prevenidas, vão ter a imunidade fortalecida. Para se tiver contato com o vírus do HPV, elas não contraiam a infecção e não tenham risco de desenvolver o câncer de colo uterino. Mais chances de ser tratados ali. Exatamente. E como a senhora disse, né, menos risco. Nossa, a campanha da vacinação do HPV, ela, assim como outras, né, eu acho que a gente vai desvalorizando no dia a dia sem saber da importância, da necessidade, do impacto que gera, né? Às vezes deixa ali o cartão de vacina desatualizado, não sabe onde que tá. A cada ida na sala de vacina tem um cartão novo. Eu falo que eu já fui essa pessoa até trabalhar na sala de saúde. Na verdade, o que estava atualizado ali era quando eu era criança. Eu tinha todas. Depois. Aquele bem vermelhinho que a minha mãe levava. Mas dessa importância, o quanto que as informações são valiosas, que leva a isso. Porque a vacina é uma questão que tem no SUS, tem de graça. E aproveitando, né, não só para mulheres, mas para a população em geral, as vacinas de hepatites também são uma forma de prevenção de câncer. Porque a gente sabe que o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, ele tem relação direta com a infecção pelo vírus C e vírus B. Então, hepatite crônica por vírus B, hepatite crônica por vírus C, podem levar ao desenvolvimento de câncer de fígado. Então, vacinar contra hepatites também é uma forma de evitar câncer. Então, todas as vacinas, como tu bem disseste, né? Ter o cartão vacinal completo também é uma forma de se prevenir. Vão sair desse podcast já indo direto para a sala de vacina para atualizar, né, Miriam? Miriam,
Conta pra gente como que foi o seu processo desde a descoberta do câncer de mama, como que foi até toda a sua fase do tratamento e até a remissão, né? Hoje você já está em remissão, graças a Deus. Amém. Até chegar nesse período da remissão do diagnóstico. Como que foi para você receber o impacto emocional, a descoberta da doença? Como que foi ali seu primeiro contato com o diagnóstico? Tá. Vou tentar ser sucinta, eu falo muito. No seu tempo. Aqui é de mulher para mulher, a gente Que tá bom. livre. Eu também falo muito, então tamo junto. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, adquirir mais conhecimento. Muito, muito obrigada pela oportunidade mesmo. Eu que agradeço. E eu já fazia o meu controle pelo toque e através da ultrassonografia. Pela idade, eu estava com 40 anos, eu não tinha esse acesso porque eu tinha um nódulo benigno no seio esquerdo e um cisto líquido no seio direito. Então não tinha nada que me levasse a fazer uma mamografia. Então, esse nódulo e o cisto você descobriu em consulta ginecológica diária? E rotina. em toque. Sim. Eu sempre fui ensinada e criada para fazer o toque, o preventivo. Que bacana. Como fazer, como cuidar do corpo, sabe? Eu sempre tive esse ensinamento. Sim. Então, eu não posso te contar uma história diferente do que a que aconteceu comigo. Porque pode ser que alguns acreditem nela ou não, mas é a minha história. Eu tinha feito essa ultrassonografia há 6 meses. E acordei, após esses 6 meses, segurando um carocinho aqui do lado. E achei muito estranho, porque aquilo não estava ali antes. Acordou? Sim, acordei segurando. O carocinho. Olha. Eu achei muito estranho, porque aquilo não estava ali antes. Que é a importância da gente conhecer o próprio corpo. Né, doutora? Então, assim, e eu ouvi nitidamente, assim... Pode ser o meu subconsciente, eu chamo de Deus, anjo da guarda, o que for. Eu ouvi só assim, minha filha, vai ao médico. Mas eu sou um pouco teimosa. Então, deixei passar uns 2 meses, mais ou menos. Fiz a ultra, porque ainda não tinha nada, eu sabia nada, encaminhamento de nada. E posso citar lugar, tem problema? Não. Fui até Dr. Camilo, que é com ele, que eu sempre faço os meus acompanhamentos. Na hora que ele viu, ele disse assim, isso é um câncer de mama. Bem no início, você deu muita sorte que você pegou ele bem no início. Vou te passar um encaminhamento direto para biópsia, para já agilizar a sua vida, e direto para o médico. Você já foi direto no ultrassom? Fui direto no ultrassom, porque foi o que eu ouvi. E é o que eu tinha o hábito de fazer, né? É o que estava liberado para eu fazer no momento. Sim. Então, eu fiz. Quando foi dia 23 de dezembro, véspera de Natal, eu recebi o resultado das mãos de Dr. Marconi, que as células eram muito parecidas com as células do corpo. Ele até me disse que, ele disse, Mira, você teve câncer de idoso, porque as células são muito iguais e é um câncer hormonal. E eu fui estudar, procurar saber a respeito. Mas quando eu recebi esse resultado, voltando só um pouco das mãos do Dr. Camilo, eu saí à rua como se não tivesse ninguém na minha frente. Eu não via nada. O meu marido estava na rua, eu não vi ninguém. Eu cheguei em casa, eu só chorava. E assim passei durante todo o dia 24 de dezembro. Até a minha filha, Gabriela, chegar para mim e falar assim, mãe, cadê a fé que você tem tanto? Fala tanto para tanta gente, cadê a sua? Eu disse, opa, tá na hora de aplumar meu corpo. Sabe? Aí a gente monta a piscina e fez churrasco, porque era Natal, e fomos viver. Nossa. Sabe? Fomos viver. Então fui para marcar a cirurgia, que aí eu tiraria, como retirei o que não me pertencia, o benigno, porque vai tudo para biópsia quando se faz. Retirei o benigno do lado esquerdo, o daqui sumiu, porque aí acabei entrando em menopausa, né, iniciando o tratamento. Primeiro, eu ficar da casa é um caso. No meu primeiro foi feita a cirurgia,
que estava marcada para o dia do aniversário da minha filha. Mas como eu peguei Covid, eu fiz no dia 4 de março. Veio Covid nesse Sim, intervalo. Sim. Muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. E fiz a cirurgia e parti para quimioterapia. Na segunda sessão de quimioterapia... O seu tratamento foi feito em Ponte Nova? Em Ponte Nova, todo ele. Eu tive a felicidade, posso assim dizer, de um mês antes de fazer a radioterapia ter a inauguração. Foi mais ou menos uma coisa assim, 1 mês, 2 meses, sabe? Foi em pouco tempo. E para quem não sabe da história de como foi fundado ali o setor de oncologia, como foi habilitado, no nosso episódio com Maria do Carmo e doutora Bruna, advogada, ela falou muito sobre isso e foi assim, fantástico, da batalha de trazer o setor de oncologia para mais próximo da região. Sim, aqui. E foi maravilhoso. Para gente que precisou desse tratamento, foi maravilhoso. Então, assim, eu tive, nesse segundo dia, um efeito colateral, que as minhas pernas, da cintura para baixo, parecia que estavam sendo moídas. Mas o pessoal lá é maravilhoso, isso se resolve na hora, só bater o botãozinho vermelho lá, que vem, já te orientam, te ajudam. Ainda queriam me deixar de molho lá para esperar um pouco, assim, sem alimentar, assim, pelo amor de Deus, eu já tô com dor, sem comer, não. Então, assim, primeiro que eu sou mulher, com fome já não dá certo. Deus. Aí tive assim, graças a Deus, não tive enjoos, mas a vista ficava um pouco embaçada. Estou ainda em tratamento dentário, ortodôntico. Então, assim, a pele da boca interna, ela soltava toda. Tive muita coceira no corpo, perdi as unhas do pé, sabe? E eu vinha de uma crise de ansiedade em 2018, uma crise de pânico. E durante todo o meu tratamento, eu não tive nenhuma crise de pânico. Eu gosto muito de dizer isso, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida da gente. Eu nunca perguntei a Deus o porquê. Nunca questionei o porquê, porque eu tenho a certeza que o porquê depois ele me mostra. Sim. Sabe? Então, assim, a única coisa que eu pedia a ele muito é que ele não tirasse a minha alegria. Então, eu chegava para... Não estou romantizando, porque não é nada legal, não é nada bom, sabe? Tem mulheres, como eu vi lá, que passavam por tudo sozinha. Eu tive o meu marido que ia comigo. E eu voltava rindo e brincando e ele vomitando, desculpa a palavra, porque ele ficava enjoado na volta. É. Então, assim, eu tive uma rede de apoio da minha irmã, do grupo de oração Mãe Rainha, que eu faço parte, da madrinha da minha filha, de várias pessoas. Você teve uma rede mesmo de apoio ali que estava te incentivando, da Secretaria de te Saúde, ajudando. do que eu precisava, o motorista, todos os motoristas, um beijão para todos, como eles são incríveis. Como eles são incríveis. Bacana. Primeiro, sabe? Pelo que você trouxe, primeiro assim, você viveu aquele luto do diagnóstico, de receber o diagnóstico. Porque assusta, né? Qualquer diagnóstico que a gente recebe, o primeiro momento é se assustar. A primeira coisa que eu pensei é que eu fosse morrer. Eu falo isso, que o câncer, a gente tá ligado ali à morte, e isso assusta naquele primeiro impacto. E depois, quando você busca se apegar em algo, e no seu caso foi a fé, foi a palavra da sua filha que te restabeleceu, aquilo vai te dando mais vontade. Não que vá te curar só isso, né? Mas te dá vontade, coragem de buscar pelo tratamento, de lutar pela vida, de estar disposta a fazer o que for necessário para vivenciar esse processo. E isso, a doutora Isadora, que está na área, como que você vê essas pacientes? Porque eu, como psicóloga e humano ali, eu vejo que desse se apegar em algo para quem é cristão, quem também tem outras crenças, de ter uma força. E essa força... Só para fazer um adendo, desculpe, os meus cabelos caíram todos. Todos? Todos. E eu, igual a gente estava brincando, até os 20 anos eu era muito vaidosa. Depois disso, não tanto mais. Sabe? De maquiagem, de esmalte. Tô tentando. Tô tentando. Mas assim, eu fui à festa da Misericórdia com meu cabelinho preso, que eu amo, de uma pituquinha, e parti.
Cheguei lá, soltava o cabelo e o cabelo tava lá. Na hora que eu cheguei em casa, ele começou a cair todo. Então, assim, essa questão de você ter aquela certeza da fé, sabe? Porque eu só consegui tê-la quando eu disse, que eu falo que foi a parte mais difícil, seja feita a vossa vontade. Sabe? Quando isso aconteceu, então, eu fui viver. Às vezes entender a vontade de Deus é um pouco difícil pra gente, mas quando a gente aceita, a gente vai trabalhando aqui. Eu fui viver. Porque primeiro eu pensei assim, meu Deus, se a vontade de Deus for que eu morra, mas um dia eu vou morrer. Então que seja feita a vontade dele, eu vou viver. Eu tenho oportunidade de viver, eu descobri recente, eu posso fazer o tratamento. Então, você pegou na possibilidade de cura? Sim, eu tive a certeza da minha cura. Eu sei, doutora, que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, né? Mas eu tive a certeza da minha cura no dia 4 de março, no dia que eu tirei o nódulo, que não me pertencia mais. Neste dia eu tive certeza que eu estava curada. Aí as pessoas podem pensar assim, mas então para que você fez radioterapia, quimioterapia, foi ficar sem cabelo? Porque eu acredito num Deus que também envia médicos e pessoas que estudam para isso. Isso, capacita pessoas, né? Sim, e não tomei nada. Já toma chazinho disso, toma chazinho daquilo. Não tomei chazinho nenhum, nada, nenhuma medicação que a minha médica não soubesse que eu estava tomando. De extrema importância essa fala. Assim, tem algumas coisas muito importantes que a Miriam falou, que é importante a gente destacar. A primeira delas que eu coloco é a relação que se faz de imediata do câncer com a morte, né? É muito difícil falar das duas coisas, as palavras são muito impactantes. Sim. E muitas pessoas têm medo de falar de câncer. E esse medo de falar a palavra, de ter contato com a doença, leva ao medo do diagnóstico e leva muitas mulheres a não procurarem a mamografia de rastreio. Então, trazer aqui... Uma fala do senso comum que se eu for no médico eu vou achar doença. Exato. Se eu fizer isso eu acho doença. Eu prefiro não ir para não saber. Exatamente. Então, colocar mesmo essa visão da pessoa que passou por isso, que não teve medo. É natural o choro, o enlutamento, né? A gente passa, quando a gente tem a gente não enluta só quando a gente perde alguém, né? Sim, como psicóloga, melhor do que eu para falar disso. É algo ou alguém, não é específico. Exato, uma frustração causa um Exatamente. enlutamento. Então, uma expectativa que é frustrada. Então, entristecer-se, se permitir sentir é normal. Mas como a gente enfrenta esse sentimento e essa situação? E aí, a outra coisa que ela traz que é muito importante são os recursos de enfrentamento. Seja a fé para quem tem fé, seja a rede de apoio para quem tem. Mas, diante de uma situação difícil, que a gente, mais uma vez, como você muito bem disse, a gente não vai romantizar, né? Mas é uma situação difícil, né? Não é uma situação fácil, não é um diagnóstico tranquilo. Mas a gente tem que buscar onde a gente vai se fortalecer para enfrentar. Exato. Então, para que... E o que eu achei lindo de te ouvir falar foi tu dizer, eu resolvi viver. Porque, infelizmente, a gente vê, enquanto profissional, todos os dias, muitos pacientes que têm um diagnóstico que a gente tem uma probabilidade de cura, como é o teu caso, que a gente faz um tratamento com a intenção de caminhar para a cura, e esses pacientes se adoecem mais do que outros que às vezes a gente não consegue curar, mas que estão escolhendo viver. Então, mesmo diante de uma adversidade, você dizer, eu vou viver, e viver e não guardar essa vida para depois. Eu não vou viver depois que terminar o tratamento. Porque a gente não sabe como vai ser até lá. Eu vou viver durante o tratamento. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente minha que a gente está começando quimioterapia agora. E aí ela já fez os cálculos, ansiosa como é, que eu também sou ansiosa, eu também faria, que na semana entre Natal e o Ano Novo ela teria quimioterapia e ela estava pretendendo ir passar o Ano Novo, o Natal, essa semana com a família em outro lugar. Eu disse, não, a gente reprograma. A gente consegue flexibilizar isso de alguma forma que não prejudique o seu tratamento, mas que a senhora não deixe de viver por causa do tratamento. O tratamento ele vai andar em paralelo com a vida. Sim. Então, por isso que essa conversa e divulgar isso é tão importante, para que as mulheres não tenham medo do diagnóstico, porque o diagnóstico não é um fim. O diagnóstico é o começo de uma nova fase. E um recomeço para muitas mulheres, para muitas pessoas. Eu falo de modo geral que a gente não é um diagnóstico. Exato. A pessoa é muito mais que isso.
ela recebeu para, assim como você disse, para orientá-la, para enfrentar de uma forma mais direcionada, que ela vai buscar recursos ali também mais direcionados. Mas você não é um diagnóstico, você é uma vida muito além disso. Você é alguém antes de ser, antes de ter um diagnóstico. E essa visão nos faz perder o medo do diagnóstico, né? Porque o que a gente vê muito são mulheres que chegam em estágios avançados, que a importância, para destacar mais uma vez, da identificação precoce, do que a Miriam passou, de olhar um nozinho e já correr no mesmo dia, ou já agendar um exame, já ir fazer, ou de mulheres na faixa etária adequada, fazer a mamografia mesmo antes de sentir alguma coisa. A importância disso é porque, como no caso da Miriam, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Então, a gente não pode ter medo desse diagnóstico, porque a gente tem uma possibilidade muito maior. Mais uma vez, a importância de agir na prevenção ao invés de só na doença, né? E a gente começa lá nos 14 anos da mulher, com a vacina, com o cuidado, com o autoexame. Uma outra coisa importantíssima que a Miriam falou foi de se conhecer, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo, porque se um dia eu acordei e tinha uma coisa ali que ontem não estava, eu tenho que ir atrás de saber o que é isso. E aí, conversa com o que tu estás dizendo de meninas adolescentes. Apesar da gente ter essa recomendação da mamografia para mulheres em idades mais avançadas, o autoexame, a gente orienta que todas as meninas, a partir da primeira menstruação, comecem a tocar suas mamas, que foi o que tu foste ensinada a fazer. E que todas as mulheres ensinem isso para suas filhas, a fazer o autoexame, a buscar alguma alteração. Idealmente, o autoexame precisa ser feito todos os meses, depois do ciclo menstrual, porque a gente sabe que antes e durante a menstruação as mamas ficam mais engurgitadas, ficam mais túrgidas, mais sensíveis, doloridas, mais inchadas, né? Mas depois isso melhora, então é mais fácil da mulher conseguir se palpar. E todas as meninas, a partir da primeira menstruação, fazendo o autoexame todo mês, se aos 25, aos 30, que ainda não é uma idade de rastreio, elas sentirem alguma alteração, elas já vão ter a identificação precoce da doença. E a importância, depois dessa idade, de estar buscando um acompanhamento ali de rotina, né? No ginecologista, anualmente, e percebendo... Quem que foi esse professor da vida aí, Miriam, para você, que te ensinou? Foi sua mãe, sua família, tá sempre se tocando? Foi informações que você... A minha mãe, eu sou filha de criação, né? Mas sou filha do coração. E a minha mãe, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era de uma sabedoria incrível. Então, assim, com jeitinho, ela ia me explicando as coisas. Sabe, me contando as coisas, como aconteciam. Ela já é falecida, tanto ela quanto meu pai. Os dois faleceram de câncer, né? Então, assim, eu já tinha visto como era esse sofrimento, sabe? Você acompanhou o processo deles também? Não tanto quanto a minha irmã, Maria José, que eu falei que é minha rede de apoio, porque como eu já trabalhava e não morava aqui, ela que tomava conta deles, ela e meu cunhado. Eu vinha fim de semana. Mas já sabia mais ou menos como era. Mas foi ela que me incentivou na leitura, sem saber ler. Me dava livros e fingia que estava lendo. Para mim, na época, eu nem sabia que ela não sabia ler. Olha! Né? Ai, que lindo. E foi me mostrando da vida mesmo, sabe? Da vida. O que hoje eu vou passando isso para minha filha, que está com 15 anos. Você havia citado sobre a queda do cabelo, quando começou a perder. E aí, você teve o primeiro impacto em relação à autoestima? Menina, ou você estava... Eu pensei assim, meu Deus, eu vou ficar um negócio horroroso, Senhor, mas vamos lá, que eu já tô curada. Eu amarrei depressa o cabelo e desci, tava até maior do que tá aqui. Desci porque a moça que mora no apartamento embaixo da minha casa tem um salão e ela ia viajar. Assim, corta que eu preciso botar na caixinha e levar para oncologia, porque senão vai cair todo, não vai ter tempo de fazer nada. Aí na terça-feira tava minha filha, meu marido não quis ir ver, a madrinha da minha filha e a moça. Na hora que ela raspou até aqui, eu tô assim, gente, eu tô igual um monge, olhando. E comecei a chorar. Sabe? Mas assim, é o processo que eu tinha que passar. Sim. Sabe? Isso já estava na minha cabeça. Então, ela foi raspando e eu fui gostando, achando bonito. Eu tô assim, meu Deus. E fui achando bonito. Então, assim, eu quase nunca usei touca.
Muito pouco. Ela me coçava demais, sabe? Então, eu vivi a fase dos Minions, que é o dos arrepiadinhos. A gente tinha apelido lá em casa pro meu cabelo para todos os momentos. Legal, toda a fase dele. Sim, fase do... Eu procurei viver de uma forma leve, sabe? Tinha a fase do pintinho, eu tive a fase de trazendo tudo. Lúdico pra enfrentar, pra situação ficar mais leve, de encarar. Tinha foto com o cabelo da minha filha, com o bigode do meu marido, que ele usa bigode. E assim, eu tinha um grande defeito, e que eu gostaria de deixar de alerta para todo mundo, de abrir tudo quanto é exame. Então, na hora que eu abria os exames, eu assim, meu Deus do céu, esse negócio foi para escar, esse negócio, a gente não entende nada daquilo. Aí a minha médica falava comigo, falou uma vez, para nunca mais. Miriam, você não tem estrutura emocional para abrir exame, então faça o favor. Isso é tão importante, assim, porque eu já recebi uma paciente na situação que, mês de campanha de Outubro Rosa, ela é assídua ali no tratamento, ela foi fazer o seu preventivo, colher o seu preventivo na UBS. E aí, do preventivo, eles viram uma alteração e o médico pediu para que fizesse, acho que uma mamografia ou então uma ultrassom, porque ele estava ali com uma suspeita. Então, era ainda uma hipótese e pediu para que ela fizesse. Ela foi fazer o exame, muito bem. E aí, quando chegou o resultado desse exame, a irmã dela pegou no posto de saúde, no lugar dela, e já saiu falando que ela estava com câncer. Nossa. Ela ainda não, na verdade, ela nem tinha feito a ultrassom ainda. Ela fez o preventivo, quando o preventivo chegou, a enfermeira entregou para a irmã e falou que ela ia precisar passar por um ultrassom. Acredito que era isso. E chegou e falou isso com ela. Ela recebeu essa notícia como o fim do mundo. Ela entrou em crise de ansiedade frequente, de estar ali, de ter sintomas psicóticos, de ir parar no serviço de psiquiatria. E quando ela chegou até mim, quando eu falei assim, bom dia, ela desabou. E ela só chorava e eu falava, calma, respira, vamos lá. E aí ela foi me contando, ela não tinha feito a ultrassom, ela não tinha nem noção se ela estava com câncer ou não. Era uma suspeita do médico para fazer. Ela já imaginou, quem vai cuidar das minhas filhas? Eu vou morrer, como que vai ficar? Sim. Então, assim, eu vejo a irresponsabilidade também do outro e esse emocional um pouco fragilizado de lidar com isso, né? Sim. Então, a gente precisa de ter esses cuidados. No final, ela fez a ultrassom e não tinha nada. Não tinha nada. Então, eu ainda falei assim, olha só, se tiver, a gente vai tratar conforme as indicações. E isso não significa que a gente já tá ligado à morte. E se não tiver, você vai ter sofrido por isso sem ter nada, Sim. digamos que à toa, né? E ela não conseguia aceitar e foi aquele processo e quando Nem saiu... o Google me matou em 2 minutos. Olha só. Na hora que eu abri o Google, eu já tava morta. Nossa, isso é... Então, assim, são coisas que eu aprendi porque eu sou extremamente ansiosa. Tanto que eu faço tratamento de ansiedade. Esses dias eu estou ansiosa, estou afastada por questões de ansiedade, sabe? E não vou te dizer que não bate aquele medo. Ai, meu Deus, e se voltar? Ai, Senhor, mas... Aí você afasta. Desfoca o pensamento. Muda o pensamento. Eu, no meu caso, grupo de oração. A minha filha. Sim. Não sei, minhas plantas. Que eu lá em casa, como diz meu marido, Miriam tá igual uma selva, assim. Sabe? Então, assim, fazer igual hoje, né, Miriam? Vou comprar uns doces, uns biscoitos, vou curtir preguiça de chuvinha. Sim, eu vou tirando foco. Porque vem o medo do retorno. Mesmo que eu fale pra mim com essa convicção e tudo... Tem hora que vem um pensamento intrusivo, sabe? Mas a primeira coisa que eu aprendi a fazer, não sou perfeita, porque passo também, tem dias que demora para ele sumir, sabe? Para ele sair. Tenho os meus defeitos, sabe? Preciso fazer mais uma atividade física, não consegui largar todo o cigarro. Eu tenho os meus defeitos. Pois é. E eu não escondo os meus defeitos. Assumindo o risco pra doutora Isa aqui, ao vivo. Eu pedi pra Laís brigar contigo. Pois ela já briga. E eu não escondo os meus defeitos, porque não adianta. Sim.
sabe? Eu chegar aqui e falar com vocês assim, gente, é tudo assim, vai ser maravilhoso e você vai conseguir. Não é uma luta diária. É uma luta diária. Principalmente com os nossos velhos hábitos. Sim. Que a gente precisa mudar. E Sabe? com a saúde mental também, né? Sim. É porque a gente vê muito o foco no tratamento. Aí vai fazer quimio, radiocirurgia, o que for. E muitas pessoas esquecem do tratamento da saúde mental que precisa seguir em paralelo, né? A gente não pode se abandonar. E com relação aos pensamentos intrusivos, é uma coisa que o meu terapeuta sempre fala, é que o pensamento que vem, a gente não controla. A gente controla o que a gente faz com ele, que é isso. Exatamente. Ele vai vir, Chama pensamento automático, que são esses que vêm, que a gente não controla. Pode ser que tenha a ver com a verdade, mas pode ser que não. E se eu ficar fortalecendo ele na minha cabeça, eles vão se tornar uma verdade absoluta no meu pensamento. Eu falo sempre no meu consultório, todo dia, quase, que não é a situação que determina o problema, é como a gente interpreta, é como a gente lida. E esses pensamentos intrusivos, ele vem assim, a gente chama na TCC, que é a abordagem que eu atuo, de pensamentos automáticos. Ele vem, você não tem controle, é igual nuvem, ele vem e ele tem que ser igual ela, ir embora. Porque se eu focar, ele me faz ali aproximar das crenças, fazer com que se torne uma verdade absoluta, e aquilo vai acarretando outros sintomas. Pegando ali a fala da Miriam, doutora Isadora, sobre os hábitos, eu estava lendo uma reportagem que saiu até no ano passado, que, segundo o INCA, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil pelos próximos, como foi ano passado, falava do triênio, né? 2023, 24 e 25. E destaque até para a região sul e sudeste, que seria de 70%. Eu estava vendo sobre isso. E desse aumento dessa incidência, a questão que você disse no início de estar reduzindo a idade, né? Não está mais só nos 50 mais, tem reduzido isso, vai mudar a legislação do Ministério da Saúde. O que você considera que pode estar acontecendo? A questão do hábito influencia? Muito, alimentação, estilo de vida? É isso. Na verdade, esse é o grande segredo, né? O que está fazendo essa epidemiologia mudar são os nossos hábitos, que estão ficando, infelizmente, cada vez piores, nossos hábitos de vida, né? Então, cada vez mais cedo, a gente tem acesso a produtos ultraprocessados na alimentação, a consumo de muita coisa industrializada. A gente, com relação ao cigarro, vinha numa fase, nas últimas 2 décadas, de redução da incidência do consumo de cigarro. No entanto, 2 a 3 décadas, na verdade. No entanto, nos últimos poucos anos, com esse boom que teve dos cigarros eletrônicos, a gente está tendo um aumento vertiginoso do consumo de cigarro. E o cigarro eletrônico, ele é muito mais grave do ponto de vista de potencial risco de câncer que o tabagismo habitual, que o cigarro normal. Então, a gente vê uma... E é inofensivo, né? A princípio, ele é vendido como inofensivo. Exatamente. E a gente vê uma juventude consumindo esse cigarro como se isso não fizesse mal, né? Então, quando a gente fazer o exame, seguir a rotina médica habitual, vai nos fazer identificar numa fase muito precoce a doença e ter uma chance de cura maior. Mas o que, de fato, vai evitar que eu desenvolva câncer? Atividade física regular. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que sejam feitos, no mínimo, 75 minutos de atividade física por semana, de atividade física intensa, ou 150 minutos de atividade física semanal. É o que eu digo para as minhas pacientes todo dia no consultório. 150 minutos não é o fim do mundo. Se dividir de segunda a sexta, dá folga sábado e domingo, são 30 minutos de uma caminhada por dia. Nossa. Dá para encaixar na rotina, dá para fazer isso de uma forma tranquila. Não dá, Miriam? Vai ter que dar. 150 minutos de atividade física moderada por semana. E não vale, eu caminho muito porque eu faço todas as atividades em casa, ou eu vou à feira, ou vou ao mercado caminhando. Não, tem que ser aquela caminhada para a gente considerar uma atividade física que vai ter impacto na saúde, que o teste é tentar cantar uma música. Se você está conseguindo cantar a música inteira, falando todas as frases, tem que intensificar, tem que acelerar o passo. Se você conseguir conversar, mas não cantar, é esse o ponto da atividade moderada, tá? Então, qualquer um pode fazer esse teste. Eu tô ali caminhando na pracinha perto de casa, tento cantar uma música, consegui não, tá devagar, tem que acelerar um pouquinho o meu passo.
tentei cantar, falhou ali as frases, não consegui porque fiquei ofegante, é esse o passo. Tá? Então essa é a intensidade. Então não começa nem só, não tô excluindo, mas não é nem só uma musculação. Pode ser também, não. Mas a caminhada já é... Qualquer atividade física de escolha. Olha. Eu falo da caminhada porque eu digo que é o mais democrático. Você não precisa pagar a academia, pagar a personal, né? Mais acessível. Pôs uma roupa leve, um tênis no pé, saiu pra andar na rua, tá tudo bem. Então, mas qualquer atividade física, 150 minutos semanais. O segundo ponto é a ingesta hídrica, né? A gente tem que tomar bastante água, porque a gente tem 60% do nosso corpo de água. E a gente precisa manter esse equilíbrio dentro do nosso organismo, né? Então, a ingesta de água ela é fundamental e entra junto com a dieta. E a dieta é muito o que tem mudado nesses últimos anos, né? A gente tem que abolir o consumo de ultraprocessados, infelizmente. É muito gostoso. Mas a gente não pode. Tem tanta coisa saudável que é gostoso. A comidinha habitual do dia a dia. Isso foi uma coisa que eu consegui fazer pra mim. Que bom. Vou fazer o iogurte, aquele que a gente compra e faz em casa com leite. Sabe? Eu me permito comer algumas coisas, sim, mas muito raramente. Salsicha nunca mais. Ótimo. Sabe? E refrigerante você vai cortando. Um chocolate 70%. Então, isso os hábitos vão mudando e você vai se desvinculando, né? Sim. E eu sempre falo que a vida, ela precisa ser flexível, né? Então, tô numa situação que eu vou encontrar com os amigos, é uma reunião de amigos e vai ter um cachorro quente. Nesse dia eu vou comer salsicha. Mas eu não vou trazer pra minha rotina, né? Vai ser uma vez e aí eu vou lembrar que eu comi salsicha no outro ano de novo, né? Bacon, por exemplo, é a mesma coisa. Então, realmente tirar da rotina. Porque quando a gente tira da rotina, a gente se permite nas exceções. Exatamente. Vou num aniversário, vou comer um pedaço de bolo, né? Vou, um dia, dar uma vontade de tomar um sorvetinho, né? Comer um doce de forma esporádica. Mas o que realmente faz muito mal, a gente tira do dia a dia para que nessas situações que são ocasionais, a gente se permita. Sim. Porque não vai ter tanto impacto na saúde. Né? Saiu também, recentemente, assim, de 2019, que foi a alteração da Organização Mundial de Saúde, com relação ao consumo de carnes ultraprocessadas. É um outro mito que a gente precisa quebrar, que muita gente coloca a culpa, né, o vilão na carne vermelha. E a carne vermelha em si, ela tem um limite, especialmente para o risco de tumores do trato gastrointestinal, tumores de intestino, e a gente tem a recomendação de em torno de 500 gramas por semana. Então, 2 a 3 vezes por semana não vai fazer mal. Mas a carne vermelha não precisa ser abolida da nossa alimentação. O ultraprocessado, sim. Então, as carnes ultraprocessadas, carnes enlatadas, a própria salsicha, são tão carcinogênicas quanto o cigarro. Sim. Então, quem come salsicha todos os dias é a mesma coisa de estar fumando. Então, a gente tem que ter essa rotina da alimentação. Bastante legume, bastante verdura, bastante cereal. Eu falo para os pacientes, quanto mais fruta, legume e verdura puder comer, é a melhor coisa a fazer. E a gente se acostuma, sabia? Sim. A gente se acostuma. Agora, uma coisa que eu gosto e reduzi muito, mas também nunca gostei em grande quantidade, é o churrasco. Porque eles falam que a fumaça ali, que é o que faz mal pra gente. Eu não sei como funciona isso, porque eu não pesquisei, sabe? Mas eu dei uma reduzida. Na verdade, é mais uma questão do defumado mesmo, que pode realmente fazer mal. Mas nisso do ocasional, uma vez por mês vou numa churrascaria, ou vou fazer um churrasco com os amigos, não vai ter tanto impacto assim. Esse impacto eu já ouvi falar em mulheres mais antigas que cozinhavam em fogão a lenha, né? Que ficava ali muito ativo naquilo ali, fazia parte da rotina, né? De manhã, à tarde, à noite. E por muitos anos. E por muitos anos. Esse impacto vem de dessa rotina dessas mulheres. O fogão a lenha, ele é muito perigoso, principalmente para doenças respiratórias, né? Para o risco de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, conhecido como bronquite, né? Eu sou dessa classe. Então, tem muito impacto por conta da inalação, Sim. né? Nesse hábito diário do uso do fogão a lenha. Eu luto com a bronquite, por isso que eu não tenho fogão a lenha, é brincadeira. É gostosa a comida do fogão a lenha, eu devo admitir. Eu também gosto.
E essa questão, não sei se permanece hoje, o câncer, ele existe por quê? Porque escaparam do sistema imune? É assim que eu posso pronunciar? É um dos mecanismos, né? A gente não sabe exatamente o momento do gatilho que ele acontece. É uma doença multifatorial. São vários fatores de exposição. O nosso organismo, ele é perfeitamente planejado para que nada saia do controle. Então, a gente tem o tempo todo células se multiplicando. E a multiplicação celular nada mais é do que a célula está aqui, uma bolinha redondinha, ela cresce, duplica tudo que tem dentro dela e depois se divide em duas. Nesse processo de duplicação, alguma coisa sai alterada. Alguma coisa está falhada. Então, a gente vai, por exemplo, fazer uma roupa e a costura saiu torta. A gente tem dentro dessas células mecanismos de controle celular que identificam essas falhas e corrigem. Quando essas falhas são muito grandes, a ponto de não conseguirem ser corrigidas, esses próprios mecanismos matam essa célula e colocam outra no lugar. Então, para que isso não vá adiante. O câncer, ele adquire uma sabedoria, uma inteligência, que aquela célula que adquiriu essas mutações, essas falhas no processo de replicação, ela consegue se esconder e escapar desses mecanismos de controle. E um desses mecanismos é o sistema imunológico, né? Tem os mecanismos intracelulares, que são dentro da própria célula, e os mecanismos sistêmicos. Então, quando essa célula alterada, ela cai na corrente sanguínea, a nossa imunidade, as nossas células de defesa, identificam e dizem, não, você não é daqui, vou matar você, né? Vou te prender. Mas essas células conseguem se esconder e fugir desses mecanismos imunogênicos, né? Então, tem várias etapas nesse processo de carcinogênese, mas todas nesse sentido de uma célula que adquiriu uma mutação e conseguiu escapar dos mecanismos de controle celular. E aí vem, por que essa célula adquiriu essa mutação com esse poder tão grande, se todas as outras que falham são corrigidas? É a partir da exposição crônica, contínua e continuada a esses fatores externos. Então, tem gente que tem um risco aumentado de desenvolver câncer a partir de mutações genéticas adquiridas dos pais, que são as síndromes genéticas de predisposição ao câncer, mas isso é uma situação mais rara, mais incomum. Na maioria das vezes, essas mutações, elas não são adquiridas no código genético pelos pais, elas são adquiridas ao longo da vida a partir dessas exposições. Então, é o que eu falo, inclusive, na sala de aula para os meus alunos. Você vai lá e comeu uma salsicha no cachorro-quente no dia que teve aquela reuniãozinha no trabalho. Aquela salsicha, ela vai ter um poder de alterar, né, por conta dos químicos que tem dentro daquela substância, de alterar o DNA e levar a uma mutação. Mas, se é só uma, a gente vai dar tempo para os nossos mecanismos de controle irem lá e corrigirem aquela célula. No entanto, se a pessoa fuma todos os dias, que é o hábito de quem fuma não fuma uma vez no ano, né? Não. No mínimo e nem todo fuma final um de semana. cigarro por Exato. É no mínimo todo final de semana. Quem diz, eu fumo só quando bebo. No mínimo todo final de semana, vai estar o tempo todo expondo as células a uma carga de mutação frequente, constante. E aí não dá tempo dos nossos mecanismos de controle corrigirem. E aí essa mutação vai conseguir se fortalecer e vai avançar. Então, Entendi. quando a gente... Nossa, que aula! Sim. A gente soma esses fatores de risco, ser sedentário, tomar pouca água, comer muito ultraprocessado, fumar, beber muito. Eu acabei não falando da bebida alcoólica, que também é um fator de risco. Raios ultravioletas, se expor ao sol, né? Então, quando a gente vai somando tudo isso, a gente não permite que nossas células respirem e consigam corrigir as falhas que vão acontecer. Tá sempre colocando... É como se todo machucado que você tivesse, você fosse tirando a casquinha. Exato, e não dá tempo de cicatrizar. Eu até usei um exemplo numa aula recente que eu dei para os meus alunos, que não é muito da minha área, mas pensando numa reforma de casa, pensa que essa parede, eu tô aqui o tempo todo dando martelada nela e tá quebrando o reboco. Aí eu contrato um pedreiro para vir corrigir. Só que o pedreiro tá aqui do lado fazendo o reboco e eu tô martelando do lado. Nunca vai ficar bom. Porque enquanto ele está corrigindo, eu estou expondo ao risco, ao fator agressor. Sim. Então, eu preciso parar de martelar para ele conseguir corrigir aquela falha e deixar a padaria de normal. Então, essa martelada são os fatores que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Sim. O cigarro, em cada tragada, a pessoa que fuma, ela inspira 3
trilhões de radicais livres. Esses radicais livres são ataques ao DNA da célula que causam essas alterações. Então, em cada tragada que a gente coloca isso para dentro, é muito sério, é muito importante. E é impactante dentro do organismo, né? Muito. Porque não é nenhum cigarro, é uma tragada. Uma tragada. E isso, a gente tem esses dados, que já é uma coisa muito estudada, né? O primeiro estudo que falou da relação direta entre cigarro e câncer de pulmão é datado de 1950. Então, a gente tem muita informação. E o vape, por exemplo, os cigarros eletrônicos, essa nova onda que tem vindo, a gente tem pouca informação porque é muito recente. Os estudos que a gente tem já mostram que o risco é maior, né? Especialmente para câncer de pulmão, em quem fuma cigarros eletrônicos, justamente porque a gente não tem um controle dessa quantidade de substâncias tóxicas que tem ali dentro daquela substância. Então, tem algumas marcas que vão fazer com uma concentração X de nicotina, outras com outros... E outras que vendem como se não tivesse nicotina, mas tem outras substâncias que liberam radicais livres. Então, para a juventude, as meninas, os meninos mais novos que estão nos assistindo, esses cigarros eletrônicos não são inofensivos, não são bonzinhos. Excluem, porque vem numa capinha bonitinha. O cheiro é bom. Legal. O cheiro é bom. E aí... Eu já experimentei, o gosto é bom. Eu nunca tive acesso com nenhum tipo de cigarro, mas já experimentei em roda de amigos. O gosto é bom, ainda bem que nada disso me interessava. Acho que eu vim ali excluindo isso porque eu sou dos ites, eu tenho bronquite, sinusite e rinite. Ai, não pode se então nada eu já disso. não me expunha a isso, mas já experimentei e o gosto é bom. Mas é muito impactante. Eu falo tudo que é contraindicação tem um prazo de validade para reagir no seu corpo. E isso é muito sério. Né? E falando em prazo de validade, eu tenho 10 anos que eu não bebo. Que bom. Mas eu era alcoólatra. Eu falo que eu era alcoólatra porque eu bebia muito e todos os dias e qualquer tipo de bebida. Então, assim, eu não escondo as coisas para falar, porque eu acho que eu preciso mostrar a transformação que aconteceu na minha vida. Mesmo com todas as falhas e defeitos, coisas que eu preciso. Mas é muito corajoso da sua parte. Eu acho muito nobre isso. Exatamente. Assumir Inclusive, assumir os erros que ainda estão em processo de mudança. Exatamente. Isso é muito nobre. E o médico falou comigo que provavelmente o câncer que eu tive foi devido à bebida. Aí, por ter sido de mama, ter sido hormonal e durante tanto tempo e tanta quantidade de bebida. Aí eu tô assim, nossa, mas eu parei, na época, né, falei com ele há 7, 8 anos, porque agora fizeram 11 anos. Aí ele tá assim, Miriam, é lento. Sim. É como o sol, acumula, né? Quem toma muito sol na juventude, o câncer às vezes não vem ali, mas ele vem 20 anos depois, 30 anos depois, quando a pessoa 10 tá anos idosa, assim, depois ele vai processando ali. Eu falo isso até na psicologia a gente tem dos transtornos e acredito que seja de uma forma geral que todos nós seres humanos nascemos com uma vulnerabilidade a ter uma doença, certo? E aí, em alguns casos da genética, a gente tem uma predisposição. Por exemplo, minha mãe teve câncer, eu tenho ali uma predisposição a ter também. Só que tem que o que vem mediando ali são os precipitantes. Ela teve câncer e eu tô nesse processo de cuidado, sempre tentando me cuidar para evitar. Eu tô ali cuidando, mas tem o precipitante que pode ser os alimentos diários de ultraprocessados, o uso da bebida alcoólica, o consumo, o uso de cigarros, isso se torna um precipitante a vir mais rápido. Seria assim também? Né? A gente chama... Todos são fatores de risco. A gente chama fatores de risco modificáveis e não modificáveis dentro da oncologia. Os não modificáveis, o fato para câncer de mama de ser mulher é um fator de risco. A partir acima de 50 anos é outro fator de risco. Que a gente não pode. Cheguei nos 50, vou passar até 38 de novo. Sim. Então, são coisas que não dá para modificar. E os fatores de risco modificáveis são esses que a gente pode escolher não se expor, que a gente pode interromper a exposição ou mesmo não iniciar. Então, são coisas que vão se somando e, claro, quanto mais exposição, quanto mais fatores de risco a gente se expõe, pior, porque é a soma dos fatores que vai chegar no desfecho final.
eu vou me expondo ali a situação e vou só adiantando, né? Sim. Sim. Um exemplo bobo aqui, básico, se eu vou pro sol sem protetor solar, eu me exponho mais rápido Exato. a ter um câncer de pele, uma doença de pele, algo do tipo. Exatamente. Pulando para um passo assim, como que é para você, doutora Isa, dar alta para um paciente oncológico? É uma realização, é uma felicidade sem tamanho. Eu sou apegada, eu não costumo dar muitas altas. Acho que lá isso funciona mais ou menos assim. A gente fica em segmento por um longo período, mas quando eu dou um diagnóstico que, como no caso da Miriam, que foi retirado tudo na cirurgia, que terminou a quimioterapia, que Você vai só poder fez ficar... uma, Miriam? Oi? Você só fez uma cirurgia? Na mesma cirurgia, eu tirei os benignos, retirei o maligno com 2 linfonodos, que é o que a gente tem aqui embaixo, mas não fiz esvaziamento, porque graças a Deus não tinha. Você não nada teve que retirar neles. a mama? Então não precisei retirar a mama, eu só tirei, nem a questão quando eles falam do quadrante, que é aquela maior parte, eu só retirei mesmo o nódulo com a margem de segurança, que é o em volta assim, os 2 centímetros. No meu caso foi 1 centímetro só que conseguiram. Mas por isso que eu precisei fazer a quimioterapia rádio. Por isso que eu falo que cada caso é um caso. Sim. Senão nem precisaria. Mas eu falo que é coisa de Deus, é porque era pra fazer. E aí, Né? doutora? Se apegaria a Miriam? Muito! Eu já tô apegada. Mas é isso, assim, dar uma notícia boa é uma realização para o profissional também, né? A gente acaba se envolvendo com o paciente. E, infelizmente, a nossa rotina é dar a má notícia, né? Porque o paciente chega na primeira consulta ou numa consulta depois dos exames, trazendo os resultados dos exames, que ele tenha lido ou não, mas quem vai dizer para ele o diagnóstico sou eu. Então, infelizmente, na minha rotina, todos os dias eu faço isso. E é muito dolorido. Todas as vezes que eu vou dar uma má notícia, eu sempre me preparo. Eu também tenho a minha fé, eu também sou católica. Então, eu faço as minhas orações, eu me entrego para Nossa Senhora Aparecida, pedindo que ela realmente me ilumine naquele momento, que eu seja um vetor de paz na vida daquela pessoa, apesar da má notícia. Então, eu tenho o meu momento de introspecção antes de chamar o paciente, quando eu já sei que é para dar esse diagnóstico. Então, quando eu consigo, na oposição disso, chegar e dar uma boa notícia e dizer que deu tudo certo e de agora em diante a gente vai ficar só acompanhando, só em segmento. E aí eu brinco com os meus pacientes, não vai deixar de vir me ver, porque eu vou ficar com saudade. Mas eu fico, quando eu digo, não, acabou, vamos ficar só seguindo. É uma felicidade sem tamanho, assim. É de uma realização, porque é uma coisa que a gente faz junto, né? Sim. É uma notícia boa sua, né? Sim. Também. E assim, não assim, a gente participa da vida um do outro. Nossa, e como? Vira uma coisa só, né? Então, é uma vitória conjunta, assim, é uma superação conjunta mesmo, de paciente com família, com equipe. E falar de coisa boa, é uma coisa que eu sempre falo também, né? Que, especialmente no paciente que está vivendo esse momento que não é um momento fácil, a gente prioriza tentar falar de coisa boa. Sim. Né? Então, dar boa notícia é maravilhoso. E a disponibilidade deles não é só ali no atendimento. A gente manda mensagem no WhatsApp, porque coisas na vida acontecem. Sim. Então, você vai a um médico, ele vai te receitar alguma coisa. O correto é você mandar a mensagem para o seu médico, para ele te falar se você pode tomar isso ou não. Eu não tomo nem se o outro médico falar comigo que eu posso. É o que a gente cria um laço de confiança tão grande. Sim. Igual eu tomo tamoxifeno. Como foi hormonal, eu tomo tamoxifeno por 5 anos. Aí, doutora Laís quer dar uma prolongada. Como tive mais nova, não que eu seja novinha, mas como eu tive bem mais nova que o normal, quer dar uma prolongada por mais 5 naquele outro. Trocar. Isso, porque já tô na fase da menopausa devido à medicação. Então, assim, aí perguntei pra ela outro dia, eu disse, doutora Laís, nós vamos juntas até quando? Ela disse, agora você é minha paciente pra sempre. Eu quero ela é apegada como eu também, eu conheço bem ela. E é importante, nós até também tivemos falando sobre isso, desse vínculo. Acredito que para a doutora Laís isso também é gratificante,
na minha profissão isso também é gratificante do minha doutora, minha psicóloga. Sim, Você é bom. ser do paciente é um... E eu também tenho orgulho de dizer meu paciente. Meu paciente. É um orgulho, né? Sim. eu tô cuidando, a gente sente, a gente porque é um vibra, vínculo a gente mesmo, né? comemora. Ela fala que assim, olha, você vai passar a ser uma paciente como outra paciente qualquer, uma mulher qualquer, para fazer seus preventivos, mas vai fazer comigo, vai vir aqui. Ela é ginecologista? Oncologista. Ela trabalha. E aí você tá hoje nesse... Tem quanto tempo que você tá em remissão do 3 câncer? anos. 3 anos. 3 anos. E faz o acompanhamento mensal, semestral? Não, eu como que é? comecei uma vez por mês, fui para 2, 3, 4, agora tô 6 em 6 meses. 6 em 6. Aí levo, toda vez que eu vou para ela, é o exame de sangue, raio-x do tórax, ultrassom abdominal. Aí, às vezes, costuma ter um ou outro a mais que ela pede, sabe? Sim. E para doutor Marconi é a mamografia. A minha Você mama, faz a cada 6 meses também a mamografia? agora a minha, antes esse período era reduzido. Aí com as bênçãos do Senhor ele vai aumentando à medida que tá tudo bem. Uhum. Porque no início você faz mais, você faz cintilografia, eu fiz até PET scan, a louca na época, fiz um monte que não precisava, fiz. Aí, assim, esse período como ele vai aumentando, e a minha mama é muito densa, então ela tem muita gordura. Uhum. Ela não detectou, no caso, o câncer de mama. Ele foi detectado no ultrassom. No ultrassom. Ela não apareceu. As calcificações, por causa da cirurgia, dão calcificações. As calcificações aparecem. Uhum. Mas a gente sabia que tinha uma coisinha ali e tinha que fazer Tinha que fazer. a mamografia e a ultrassonografia. Uhum. Então não é excluído, né? É um conjunto. Todo ali. Eu brinquei eu tive aqui com 2 ginecologistas, que é a doutora Marina e a doutora Júnia, e a gente falou que o mastologista, o oncologista e o ginecologista são melhores amigos. São. E tem que ser, né, doutora? Precisa ser. Precisa de estar ali bem juntinho. E se torna essa também a importância dos cuidados de prevenção, né? Sim. De descobrir corretamente, de ter esse apoio e de você ir no tratamento de prevenção. Para tudo hoje. Eu falo tratamento odontológico, psicológico, tudo a gente entra na prevenção. E isso é de extrema importância. Eu vi há pouco tempo também um estudo que tá para sair algo bem confirmado sobre atividade física, que ela deixou de ser somente importante na questão cardio, né? Cardiológica. Porque era muito enfatizado, ainda, é bem importante, mas ela deixou de ser só por questão de saúde de cardio. É pela saúde mental. E saúde mental se tornou uma obrigatoriedade de estar fazendo atividade física. Então, é um conjunto. Eu não posso chegar em doutora Laís em fevereiro sem falar com ela que eu estou fazendo há no mínimo 3 meses de atividade física. Então vamos começar, eu vou lembrar dela te cobrar. E assim, eu passei por esse processo junto com Roxane, que eu posso citar o nome, que era uma colega de trabalho e hoje é uma grande amiga. Nós passamos pelo processo do câncer praticamente ao mesmo tempo, 1 mês de diferença. Sim. Sabe? Então hoje quando a gente chega lá na oncologia, é uma festa. Sim. E toda a sabe? equipe, né? Você tem que ver que pessoal alegre. Ai, que delícia. Sabe? Que pessoal feliz, que pessoal que na hora que você chega te coloca pra cima. Sabe? As pessoas lembram o seu nome. Eu tive casos lá, assim, contudo, eu peço muitas pessoas que tenham um olhar bom, independente do que estiver acontecendo na sua vida. Tente tirar uma coisa boa. Sim. Eu já saí daqui Resgate da porta. Eu já algo saí bom daqui da porta pra te da ajudar. prefeitura, que na hora que eu fui entrar na parte de trás do carro, minha calça rasgou de um lado ao outro. Eu pensei, tinha uma senhora de idade no carro, eu disse, não vou voltar em casa, eu tô com um blusão, não tem problema. Fui. Fina, linda, fazer a mamografia. É parar e pensar qual é o lado que eu consigo ver um Sim. positivo ali pra seguir. Né? Cheguei lá, esqueci que tinha essa fase, tinha esse momento. Tirei a blusa pra fazer a mamografia. Aí, na hora, a enfermeira disse assim, porque rasgou no carro, não repara. Ainda tava de 3 em 3 meses, voltei 3 meses depois, fiz de novo. Ela virou pra mim e disse assim, eu me lembro de você com tanto carinho, sabe?
Miriam, você fez a mamografia. Então, assim, nossa, que legal, que carinho que vocês têm com a gente. Eu disse, a moça da calça rasgada. Então, assim, eu tenho momentos ali com pessoas que eu nunca vou esquecer. Que te distrai, que não te gera romantizando a situação. Sim. Porque, muito pelo contrário, é extremamente doloroso. Sim. Igual depois eu precisei operar o útero por causa dos cistos. São situações e momentos muito difíceis que você passa. Mas não é falta de fé. Não, Isso é importantíssimo falar. Não é falta de fé. Não é que Deus não tá olhando pra você. Não é castigo. Exato. Não é. Porque eu cheguei a ouvir de uma pessoa, quando eu fui avisar que eu precisava fazer isso, porque pode ser que é um aprendizado que Deus está te dando de alguma coisa que você fez errado. Então, assim, olha, o que eu não sei, só sei que eu preciso passar e vou passar bem. Eu vou passar com Deus. Sim. Então, assim, não coloquem isso na cabeça das pessoas, porque é uma tortura para as pessoas. Já está passando por aquela situação que não é fácil. Exato. Né? Você se apega em algo para te deixar bem, para te dar força, mas o processo te traz efeitos físicos, né? Sim. Um emocional um pouco abalado, que você está tentando lutar. E chegar alguém que não vai contribuir, Sim. eu falei isso com as meninas. Às vezes chega alguém e fala assim, mas cabelo cresce, raspa o seu, então. Sim. Porque incomoda mais um do que o outro. É como Eu tive uma falou. situação com o meu cabelo que foi hiper bacana. Eu gostei. Mas eu não posso olhar para o meu irmão e falar com ele, não, você vai amar seu cabelo. Exatamente. Eu vejo essa importância do resgate, do resgate não, do buscar uma força para te ajudar a vencer isso, Sim. a passar por isso, né? Vou dizer do passar por esse processo. E é importante você se apegar em alguma coisa que você vai te fortalecer. Necessário. Porque é como você tá ali fraco e toma um soro e você vai buscando forças para tomar outro medicamento, para fazer um efeito bacana. É o processo. E vivenciar esse processo é importante. É necessário tanto a empatia, sabe? É extremamente necessário a empatia, quanto você buscar lá no seu fundo. Pode ser lá no fundinho, sabe? Alguma coisa que você se apegue e fale assim, não, eu vou conseguir. Eu sei, na minha concepção, não consigo nada sozinha. Tudo quem faz pra mim é Deus. Sim. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Exatamente. Sabe? Então, é o que eu busco me apegar. Sim. Apesar das recaídas, às vezes. É natural é como também. Tá tudo bem também, né? Exato. Ai, gente, eu tô muito feliz com o nosso bate-papo, muito feliz mesmo. E eu vejo que nós conseguimos fazer uma sequência até mesmo espontânea dos assuntos e fechamos com chave de ouro o tema Outubro Rosa com vocês aqui, falando dessa extrema importância. A Miriam na sua vivência ali prática e a doutora Isa falando de todo o processo dos cuidados. E, mais uma vez, da gente olhar pra si, né? Maravilhosa, de cuidar. eu vou te ver. A gente vai se ver, sim, quando for ver, a Laís bate na minha porta. Doutora Isa, Miriam, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu aprendi muito com vocês. Foi uma aula de doutora Isa, foi uma aula de Miriam aqui, pela experiência e pela coragem de estar aqui falando abertamente pra gente, até das suas fraquezas, da sua força e da sua fé. Estou admirada. Muito obrigada e espero receber vocês aqui de novo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Parabenizo vocês por esse espaço, né? Isso aqui é fundamental, levar informação. Sim. Infelizmente, a gente vê hoje na internet muita coisa errada, muita informação falsa sendo difundida. E ter alguém com responsabilidade para levar essa informação com responsabilidade para a população é fundamental. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Miriam. Aprendi muito também, mesmo, de verdade, com vocês duas. Sempre que a gente troca informação, a gente aprende, né? Toda a experiência de aprendizado. E ver a força, ver o empenho de uma paciente que não é minha, mas que é de uma grande amiga. Então, é muito bom. É realmente um exemplo para outras tantas pessoas que ainda estão no processo que tu já passaste. Então, parabéns. E muito obrigada mais uma vez pelo convite, deixando para as pessoas em casa a lembrança de procurar um médico em qualquer alteração no seu corpo, fazer a mamografia todas as mulheres a partir de 50 anos, fazer o preventivo todas as mulheres a partir dos 25, vacinar, comer bem, saudável, não fumar, não beber, fazer atividade física. Se cuidem. Eu quero agradecer, muitíssimo obrigada.
Foi um prazer. Eu creio que a partir de hoje eu saio daqui com 2 amigas do coração. Muito, muito obrigada por tudo. E que foi assim, que a gente possa, né, levar essa mensagem para as pessoas que tem jeito, que tem sim solução, né, que elas se conheçam, que passem a conhecer os seus corpos, que isso é muito importante. E buscar viver, buscar ser feliz, buscar sorrir mais. Sim. Sabe, no lugar de cuidar da vida dos outros, de fofoca, de ficar vendo besteira na internet. Vamos Cuidar ser de felizes, vamos nos cuidar da nossa família, aproveitar o tempo que a gente tem, porque depois que a gente passa por uma situação dessa, a gente sabe quanto tempo é precioso pra gente. É verdade. O que a gente tem de mais valioso hoje é o fé, tempo. muita fé. Aí, só para aproveitar, grupo de oração Mãe Rainha, fazer a minha divulgação. Eu sou serva do grupo de oração Mãe Rainha, que acontece lá no santuário, toda segunda-feira, às 19 horas, com o Santo Terço, e 19h30 com o grupo de oração. Independente de religião, teve uma igreja aqui em cima também, que eles rezaram muito por mim na época. E assim que acabou meu tratamento, né, desse processo, eu fui lá, fiz questão de ir e agradecer, porque o maior de tudo é Deus, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, para quem é de Rio Casca, fica essa ótima referência. É isso, muito obrigada.